Amém. Podeis assentar, irmãos. Bom, como nós estamos numa série de ministrações sobre o que é libertação, e no último fim de semana nós tivemos um seminário sobre o que é libertação. Na verdade, sobre discernimento espiritual, e a gente trabalhou muito sobre a libertação. Então eu decidi, o Espírito Santo decidiu falar sobre o valor da libertação. E aí, irmãos, quando a gente fala sobre libertação, ministério de libertação, a primeira coisa que vem na nossa mente é demônio, manifestação demoníaca. Muitas pessoas, elas correm do ministério de libertação, porque a gente liga o ministério de libertação e condiciona ele a demônios. Eu mesma já corri muito tempo do ministério de libertação, porque eu achava que libertação era lidar com Satanás, lidar com espíritos malignos. Apesar de, num processo de libertação, muitas vezes a gente ter, mesmo que lidar casos de possessão demoníacas, a libertação, ela vai muito além disso. A libertação, irmãos, ela vem exclusivamente de Deus. E ela é parte da bênção de nós estarmos aliançados com o Senhor. A libertação não é só para que demônios saiam. A libertação é um presente que a gente ganha quando a gente faz uma aliança com Deus. Muitas pessoas têm medo da libertação por não entender que ela faz parte da graça transformadora do nosso Senhor. Todos nós precisamos experimentar a libertação. A cura na alma, a libertação de nós mesmos, a libertação do passado, a libertação do excesso do futuro e aprender a confiar em Deus. Todos nós precisamos da libertação. A libertação faz parte da vida do cristão. Porque a libertação, ela fala principalmente, não é de expulsão de demônios, mas de uma transformação de vida. Libertação é transformação de vida, mudança de estado. Isso é libertação. Muitas vezes, quando a gente fala sobre o ministro de libertação, por muitas vezes eu já ouvi as pessoas falarem isso, e até brincar, mas a gente fala que o ministro de libertação é um caça-demônios. Sabia? Muitas vezes a gente associa aquele que é ministro de libertação a caça-demônios. Mas isso é uma mentira. A verdade é que quando a gente entende o que é libertação, a gente nada mais é do que aqueles que anunciam e que pregam sobre a misericórdia e a bondade de Deus. Não tem a ver com caçar demônios. Tem a ver com entender o lugar da onde Cristo me tirou. E por causa do amor de Cristo, começar a manifestar graça, bondade e misericórdia. Libertação, irmãos, é a manifestação do poder, da misericórdia e da graça de Deus. Às vezes a gente confunde as coisas. Leva essa pessoa lá que ela tem que fazer libertação porque ela é atribulada. Ela precisa. Mas não é o tipo de libertação que você está falando. Sobre colocar a mão na cabeça e ver a pessoa dar chilique, e gritar, e espernear, e jogar longe. Não. Essa libertação que ela precisa é você dizer, filho, Jesus te ama. Jesus não concebeu você para viver nesse estado. Você é precioso. Jesus tem uma obra na sua vida. Ele morreu naquela cruz por amor a você. Ele tem um plano para a sua vida. Você sabia que o Senhor te escolheu para ser um profeta? O Senhor te chamou para anunciar as boas novas. Jesus te ama e Ele quer se revelar para você. Isso é libertação. Não é
ficar só expulsando, ainda que a expulsão seja necessário, e a gente vai ver no ministério de Jesus quantas vezes ele vai expulsar. Mas toda expulsão de demônio vinha acompanhada de uma cura. Cura na alma, cura na mente, uma cura familiar, uma restauração. Porque antes do demônio sair, o amor de Jesus encontrava aquela pessoa. Isso é libertação. É quando o amor de Jesus Cristo é revelado na vida daquela pessoa. E ela entende que o estado em que ela vivia já não cabe mais, porque ela descobriu a verdade. Eu sou um filho amado. O rei entregou o seu filho por amor a mim. Pagou um alto preço de sangue, agora eu sou a nação que foi lavada no sangue do Cordeiro. É por isso que eu canto junto com os anjos. Santo, santo, santo é o Senhor. Isso é libertação. É por isso que muitas vezes a gente vê ministérios de libertação falido, vivendo altos e baixos, porque a gente confunde, nós mesmos confundimos. Com a autoridade que a gente vai conquistando em Jesus, a gente para de ser ministros de amor e começa a virar caça-demônios. E isso é muito sério, irmãos. Libertação é manifestação da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Muitas pessoas têm medo de experimentar a libertação, porque a libertação foi apresentada de forma errada para ela. Nós precisamos ter zelo, muito zelo com aquilo que o Senhor tem entregado para nós. Tudo que o Senhor faz é em amor. Se qualquer coisa que a gente fizer ou exercer no reino de Deus não for pautado em amor, irmãos, nós estamos correndo um grande risco de no grande dia o Senhor olhar para mim, para você e falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Porque antes de subir, o Senhor Jesus falou: vocês serão conhecidos por amar. Obras sem amor não têm valor para Deus. Libertação, ela é construída no princípio de amor. Quando a gente lê a passagem de Lucas 4, do versículo 16 ao versículo 21, a Bíblia vai narrar para a gente um dia, um sábado, em que Jesus Cristo ele vai entrar na sinagoga, e aí vão entregar para ele o livro das leis, e Jesus vai começar a ler, e ele vai ler o texto de Isaías 61, 1 e 2. E o texto de Isaías 61, 1 e 2 vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E assim apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Jesus, ele é o nosso exemplo do ministro de libertação. Quando você ouve ele falar sobre a profecia de Jeremias, existe alguma conexão com caça-demônios? Ou com pessoas altivas? Ou com um ministério egoísta, que busca promoção própria, reconhecimento? Jesus vai dizer que essas palavras se cumprem nele. Ele fala: eu sou o cumprimento dessa profecia. Esse ungido sou eu. Eu vim para proclamar liberdade. Eu vim para curar. Eu vim para ministrar para os quebrantados, os arrependidos. Eu vim para curar. Jesus é o libertador. Então é com ele que a gente precisa entender o que é libertação.
e olhando para Jesus, sendo o libertador da humanidade. É impossível a gente não reconhecer o que é liberdade. Libertação é misericórdia, bondade e manifestação da graça de Deus. Isso é libertação. Como eu disse, muitos sentem medo de viver uma libertação. Mas ao olhar para Jesus e a sua obra redentora, ao olhar para essa graça imerecida, nós deveríamos correr para Jesus. Irmãos, todos os dias a gente precisa viver libertação. Todos os dias existe uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Todos os dias. E todos os dias a gente precisa olhar na face de Jesus. Todos os dias, o primeiro espelho que eu preciso olhar é para a palavra de Deus. Eu preciso abrir a palavra de Deus e olhar para esse espelho e ver o que está refletindo. E todos os dias eu vou encontrar coisas para mudar. Eu vou encontrar coisas para melhorar. Eu vou me quebrantar e entender que os planos dele são muito melhores do que os meus. E que eu preciso de ajuda. Eu preciso que mais uma manhã ele manifeste a graça, a misericórdia e a bondade dele na minha vida. Todos os dias nós precisamos experimentar da revelação de quem esse Jesus é. Quando a gente vai para o dicionário e vai ver o que é libertação, algumas das definições vão dizer que é o ato de libertar ou de libertar-se, independência, emancipação, ato de conceder a liberdade a alguém, alforria, extinção de uma dívida ou obrigação. Olha isso, irmãos, alforria. Lembrou? Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos algemados nas trevas. Mas Jesus pagou pelos nossos pecados. Ele, o nosso resgatador, pagou um alto preço para nos justificar. Extinção de uma dívida. O salário do pecado é a morte, a palavra vai nos dizer. Essa era a nossa dívida, a morte. Mas quando Jesus Cristo tomou sobre si todas as nossas maldições, e maldição, ela é uma consequência do pecado, como nós entendemos aqui no seminário. Maldição é consequência do pecado, o contrário de bênção, que é uma graça alcançada mediante a obediência. Então a maldição, ela vem por causa do pecado. Nós éramos malditos. E aí Cristo, que era santo, foi lá e falou: Pedro, sua dívida, Euvídia, me dá aqui. Você era maldito, porque agora eu vou ser maldito no seu lugar, para que você possa ser justificado e perdoado diante do meu Pai. Então aquele que era santo se fez maldito porque ele pegou a nossa dívida, ele comprou a nossa dívida e pagou. E ele assinou esse cheque com o sangue dele. A nossa carta de alforria foi paga com o sangue de Jesus. Isso é libertação. Nós estávamos condenados, mas Ele pagou. Então, irmãos, não tenha medo da libertação. O crente que tem medo da libertação é como um escravo que apanha todos os dias. É amarrado, é torturado, é judiado, mas não quer sair da cadeia. E a gente nem pagou nada por essa libertação.
Ele pagou por tudo. E nós, como corpo de Deus, como igreja, nós precisamos entender que a libertação, ela faz parte da missão. Se você for ler a grande comissão em Marcos, em Mateus, a libertação, ela faz parte daquilo que Jesus vai nos mandar atuar. E a gente poderia pontuar a libertação em 3 coisas. A primeira coisa que o Senhor vai nos dizer é: ide, cura os enfermos, expulsa os demônios, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensina a guardar tudo que eu vos ensinei. Libertação é expulsão de demônios, muitas vezes, mas é batismo no Espírito Santo e discipulado. Não existe uma verdadeira libertação sem o ensino da palavra, sem a apresentação do Filho de Deus, sem intimidade com o Espírito Santo, não existe. Então nós que temos aprendido sobre libertação, nós temos que ser responsáveis pelas pessoas por quem a gente ora. Porque muitas vezes a gente acha que é só vir aqui e impor mãos. E isso, irmãos, é para vocês entenderem. Porque muitas vezes as pessoas olham a gente de jaleco e sentem inveja ou menosprezam. Irmãos, a gente está carregando um fardo que é do Senhor. Ministro de libertação é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está dividindo conosco a responsabilidade que é dele. Isso aqui não é uma brincadeira. Da mesma forma que está aqui cantando não é uma brincadeira. Está aqui pregando não é uma brincadeira. A gente paga um preço. E não é perante os homens, é diante de Deus. A palavra fala que a quem Ele dá, Ele vai cobrar. Nós como líderes, como discípulos, discipuladores, o Senhor vai nos cobrar, a conta vai chegar. E não vai ter ninguém para interceder por mim, não, é eu e Ele. Não adianta falar: ai pastor, mas fulana de tal gostava de ouvir eu cantar. Não interessa, eu sei para quem você estava cantando e não era para mim. Ai pastor, mas fulana de tal amava a minha oração, Senhor. Não importa, o seu pastor é eu e com ele, agora é eu e você. Eu sei que quando você ia orar pelas pessoas, você não orava por amor, você orava porque você queria ver manifestação, queria que todo mundo te aplaudisse porque você era ungidona, ungidão. Nós vamos dar conta. O reino de Deus não é brincadeira, irmãos. É amor, é graça, é bondade, mas é justiça, santidade e retidão. O Senhor, Ele conhece o nosso coração e Ele vai nos provar. Então, nós precisamos entender, é muito sério. É nossa missão ser ministros de libertação, levando cura, expulsando demônios, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer deles discípulos de Cristo, ensinando eles a guardar o que Cristo disse, não o que eu acho, não o que eu penso, não o que deu certo para mim, o que o Senhor Jesus disse. Como eu disse, libertação, ela fala principalmente sobre novo nascimento, sobre nova vida, sobre mudança de estado. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em João 3. João 3 vai narrar a situação onde Nicodemos, ele vai fazer uma visita a Jesus Cristo. E aí no versículo 2 ele vai dizer assim: Rabi, todos nós sabemos que Deus te enviou para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Versículo 3.
Então o Senhor Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Versículo 6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Ou, em outra versão, vai dizer: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Nicodemos, um mestre da lei, um dos príncipes da sinagoga, vai visitar Jesus. E ele vai falar: olha, eu reconheço que você é enviado por Deus, pelos seus sinais. E aí Jesus vai falar para ele: Nicodemos, é necessário que vocês nasçam de novo. Senhor, mas como pode eu, velho, nascer de novo? Nicodemos, você é um mestre e você ainda não entende o que eu digo. Aquilo que é nascido da carne é carne, mas o que é gerado do Espírito é Espírito. E aí é nesse versículo, nesse capítulo que o Senhor vai falar que Deus amou o mundo, entregou o seu Filho, e Ele vai explicar para Nicodemos a manifestação da graça e da misericórdia. Nicodemos precisava experimentar uma libertação. Não tinha expulsão de demônios, mas Nicodemos ainda não tinha entendido quem Deus era. Ele ainda não tinha conseguido reconhecer quem era o Filho. Nicodemos ainda precisava de uma libertação da religiosidade. Nicodemos ainda precisava conhecer o Deus de quem só tinha ouvido falar, que os olhos dele viam, mas não reconheciam. Nicodemos reconheceu os feitos de Jesus, mas Jesus queria se revelar para Nicodemos. Jesus não queria que Nicodemos ficasse apegado aos sinais. Jesus queria que Nicodemos reconhecesse quem era aquele que estava de pé diante dele. E muitas vezes, irmãos, nós somos como Nicodemos. Nós conhecemos os sinais, mas nós não conhecemos o Deus. Através da revelação do Filho, nós nos tornamos uma nova criatura, como a palavra fala em 2 Coríntios 5,17. E era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você esteja em mim e que você seja uma nova criatura. João 8,36 vai nos dizer que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Mas nós precisamos ter a revelação de quem é o Filho. A gente gosta de dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a palavra de Deus é verdadeira, mas se você não tiver a revelação de quem é o Filho, 2 Coríntios vai dizer: se alguém está em Cristo, não é alguém ouviu falar de Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Fala sobre revelação. Fala sobre conhecer. Fala sobre andar com. Então, para a gente viver uma libertação verdadeira, completa, nós precisamos da revelação de quem é o Filho. E aí, eu estou lendo um livro que chama O Derretimento dos Servos. E esse livro tem me moído. E aí ele vai falar sobre o Salmo 103. E recentemente, a gente cantou aqui o Salmo 103. E eu meditei tanto nesse Salmo. Eu grifei tanta coisa na minha Bíblia, escrevi coisas que o Senhor ministrou no meu coração, mas algo tinha me passado batido. Salmo 103:7, um dos pouquíssimos versículos desse capítulo que eu não tinha grifado. Nesse versículo, a palavra vai dizer: revelou seus planos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Ou outra versão vai dizer: revelou os seus caminhos a Moisés, mas a Israel mostrou os seus milagres. Jesus, a palavra de Deus, vai nos mostrar duas manifestações diferentes de Deus aqui. Os milagres de Jesus, irmãos, são fantásticos, são fascinantes, são incomparáveis. Cura
Maravilha, multiplicação, ressurreição de mortos, é paralítico que anda, é cego que vê, é surdo que escuta, é mão ressequida que cresce. Ele faz muitas coisas. Mas existe algo que é ainda mais poderoso do que ver um milagre. Existe algo que é ainda mais poderoso do que ouvir de um milagre. Existe algo que é ainda mais poderoso do que experimentar um milagre ou ser um canal para a operação de milagre. Que é sobre conhecer aquele que é poderoso para fazer o milagre. O problema é que a gente não quer. A gente se acostumou com os sinais. E é isso que Salmo 103:7 está falando. Que o povo de Israel, eles viram sinais. O Senhor não escondeu deles os sinais. Eles viram coluna de fogo, eles viram coluna de nuvem, eles viram maná, eles viram o mar se abrir, eles viram inúmeros milagres, a terra abrir por causa de rebelião e engolir Corá, Datã e Abirão. Eles viram muitos sinais. Só que Salmo 103:7 vai dizer que os caminhos, o caráter, Deus só revelou para Moisés. Então, uma coisa é você ver os sinais. Outra coisa é você ter a revelação do Deus que faz os sinais. E a verdadeira libertação, ela está na revelação de quem Deus é. Então, quando nós vamos ministrar sobre libertação, irmãos, o primeiro que precisa ser apresentado é Jesus. Porque é Ele. Libertação é a revelação de quem Ele é. Sabe por que o mundo está doente? Porque tudo está sendo apresentado, menos Jesus. Nós estamos apresentando para o mundo canções que são lindas e glória a Deus por isso, porque Ele nos dá o dom. Nós estamos apresentando para o mundo uma religião. Nós estamos apresentando para o mundo inúmeros ministérios. Mas às vezes a gente esquece de apresentar o Jesus. Aquele que é a verdade e a vida. Aquele que é o caminho, aquele que é o ungido de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo parou de ser o centro das nossas pregações. Eu estava orando para o Senhor, eu falei, Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer ministrar? E o Espírito Santo falou para mim, só existe uma mensagem. Jesus. Não existe outra mensagem, irmãos. A gente pode usar textos diferentes, mas só existe uma mensagem: Jesus Cristo. Não existe outra. E se existe, irmãos, nós vamos dar conta. Porque nós estamos fugindo da palavra. Jesus precisa ser o centro de tudo. Ele é o centro. E aí a gente pode pensar, mas por que Deus só se revelou para Moisés e não para o resto do povo? Será que há acepção de pessoas? Será que Deus tem pessoas preferidas? Não, irmãos. Existem pessoas que preferem a Deus. Existem pessoas que decidem dar honra, glória e a vida para Ele. Então não existem pessoas que o Senhor vai privilegiar, é nós que escolhemos o tipo de relacionamento que nós vamos ter com o Senhor. Aquele povo tinha medo de subir um monte, porque eles começaram a ver o poder de Deus. Trovão, fogo. Eles começaram a temer porque eles se sentiam despreparados. Ainda que Deus tivesse mandado eles se prepararem, aquele povo não se sentia preparado, porque ficaram com medo. Irmãos, nenhum de nós vai estar preparado nunca para estar diante da santidade de Deus. É impossível. Mas nós precisamos ser corajosos como Moisés. Aquele que custe o que custar, que é a graça, a glória e a presença de Deus. E nós somos como esse povo. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor,
Ele falou, vocês são como esse povo, porque vocês não leem a minha palavra. Subir o monte, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. E é impossível ter mãos limpas e coração puro sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos purifica, que nos lava, que nos santifica. Irmãos, nós estamos em família aqui. Mas o meu coração foi moído pelo Espírito Santo sábado. Quando num seminário de discernimento espiritual, o pastor Oswaldo Lobo nos perguntou quantas pessoas leram a Bíblia. E nós tivemos 12 pessoas num seminário com 190 e poucas pessoas inscritas. Não é julgamento, irmãos. Eu não sei quem levantou a mão. O Espírito Santo é tão bom que ele fecha os nossos olhos, para que a gente não venha pecar julgando o nosso irmão. Mas como corpo de Cristo, nós precisamos nos arrepender. Irmãos, como uma igreja com tanta promessa de crescimento, de celeiro, de avivamento, não conhece a palavra de Deus. Irmãos do céu, nós temos mais do que 12 pregadores na nossa igreja. Isso significa que existem pessoas subindo aqui, pregando a palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Nós estamos cantando sobre quem se a gente não conhece a palavra de Deus. Nós estamos ministrando para as crianças sobre quem se a gente não conhece a palavra de Deus. Irmãos, isso é sério. O nosso coração precisa doer, porque nós somos hipócritas e fariseus. E ó que o fariseu conhecia a palavra. Ele não praticava, mas ele conhecia. Irmãos, é sério. Nós não temos a revelação de quem Cristo é. Isso significa que a gente ainda precisa correr para viver uma libertação. Nós estamos achando que nós somos libertos, mas não somos. Só é possível ser liberto pelo Filho. E o Filho se revela pela palavra. Irmãos, Jó, um homem que a Bíblia aponta como reto, justo e que andava com Deus, reconheceu, Jó reconheceu, Senhor, eu te ouvia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Jó, que já era chamado de justo e de reto. Imagina nós, o quanto a gente ainda precisa ver a Cristo. Só que ninguém vai ver a Cristo se não abrir a palavra de Deus. Irmãos, é sério. Nós precisamos da palavra de Deus. Nos últimos dias, que está aí, a única coisa, a nossa boia, vai ser a palavra de Deus. E não tem como emprestar, irmãos. O óleo, cada um precisa cultivar o seu. Gente, o pastor, todo culto, se tiver alguém aqui que está na primeira, segunda, terceira vez, você vai aprender. O pastor, todo culto, exceto no último domingo que eu contei, ele não falou. Mas todo culto ele cita Mateus. Todo culto ele cita Oséias. Todo culto ele cita Romanos. Transformação da mente. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Meu povo perece por não conhecer a palavra. Todo culto. Quem está aqui há muitos anos já escutou isso milhares e milhares e dezenas de milhares de vezes. E não levantou a mão quando o pastor perguntou se você já leu a Bíblia?
Percebe, irmãos, como Satanás cega o nosso entendimento? Percebe como ele nos paralisa? Percebe como ele nos distrai? É muito sério, irmãos. Precisamos parar de terceirizar nosso relacionamento com Deus. Precisamos parar de ouvir revelação a respeito de Deus de outras pessoas. A gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo, que é aquele que testifica a respeito de Jesus e que revela quem Ele é para nós. Jesus, Ele deseja se revelar para você. Ele deseja que você o conheça. Quando a gente falou assim na música, eu não mais do que tu podes fazer, eu quero a ti. E Jesus falou bem assim no meu coração: é o que eu tenho esperado de vocês. Eu tenho esperado por uma igreja que fala para mim: mais do que os seus sinais, Jesus, eu quero a ti. Se ele está esperando é porque ele não encontrou. Ninguém espera por aquilo que já tem. Então, irmãos, nós precisamos da revelação dele. Precisamos pedir e clamar pelo Espírito Santo: revela Jesus na minha vida. Eu preciso ser liberto. Eu preciso dessa vida, dessa nova vida, dessa transformação, dessa cura. Eu preciso. E para encerrar, eu trouxe para vocês alguns exemplos de pessoas que experimentaram a transformação, que não necessariamente estava ligada a demônios. Jacó, ele experimentou uma libertação, sabia? Jacó, existia uma promessa sobre ele desde o ventre. A Bíblia fala que quando ele estava na barriga da mãe dele, de Rebeca, ele e o irmão gêmeo brigavam na barriga. E o Senhor falou para ela: que de você sairá 2 nações, e o mais novo governará sobre o mais velho. Existia uma promessa sobre Jacó. Mas Jacó, ele vai tentar fazer essa promessa se cumprir com a ajuda da sua mãe, na força do braço dele. Eu e o Michael, às vezes a gente fica pensando sobre a Bíblia e a gente fala: Senhor, qual seria a história de Jacó se ele não tivesse enganado o pai? Qual é a provisão que o Senhor ia ter na vida dele? Como teriam sido os dias de Jacó se ele não tivesse tentado tomar à força aquilo que o Senhor já tinha dito que era dele? Nós nunca saberemos, porque Jacó agiu com a força do próprio braço. E Jacó significa usurpador. Mas um dia, o Senhor encontrou ele no vale de Jaboque. Um dia, Jacó, ele precisou lutar pela bênção. E por anos eu não entendi o que isso significava. E aí esse ano o Senhor falou para mim: é porque a bênção que Isaac deu, por mais que existisse a autoridade, Jacó não tinha a minha. Jacó ainda era desautorizado por mim. Então Jacó precisou lutar comigo. Jacó precisou persistir. Jacó precisou resistir. E aí quando eu provei o coração de Jacó, eu falei: então, a tua bênção. E agora você já não será mais chamado de usurpador, agora você é príncipe de Israel. Porque agora você tem autorização para viver o que eu tinha na sua vida. Como Deus é lindo. E quantos lugares nós estamos ocupando, que Deus nos deu, mas que a gente está tomando com a força do nosso braço. Irmão, pior que ser desautorizado pelo pastor é ser desautorizado por Deus. Nós temos que abraçar aquilo que Deus nos dá, mas obedientes ao processo. Jacó precisou viver essa libertação, de enganador para príncipe. Quando a gente olha para a vida de Moisés, Moisés também experimentou uma libertação. Quando ele teve um encontro com o Yahvé, eu sou o que sou. Moisés era um fugitivo do Egito, um assassino. Mas Deus transformou
Moisés no libertador do povo de Deus, que estava cativo no Egito. Deus é extraordinário para mudar histórias, irmãos. Moisés precisou de uma libertação. Não tinha expulsão de demônios. Percebe que 99% das libertações é caráter? Jesus deseja nos dar um novo caráter. Quando a gente vai olhar para a mulher samaritana, quando ela encontrou Jesus lá no poço de Jacó, a água da vida, ela foi liberta. Aquela mulher, ela se escondia, porque ela era uma promíscua. Para aquele tempo, ela era uma mulher rejeitada, que vivia à margem da sociedade. Talvez até entre os samaritanos, chamado de mulher da vida, porque ela tinha tido vários maridos. Então ela era rejeitada. Mas quando o Senhor Jesus encontrou aquela mulher, Ele mudou a história dela. E ela se tornou a maior evangelista de Samaria. A perdida foi aquela que levou boas novas aos perdidos. Jesus nos transforma, isso é libertação. Quando a gente olha para a vida de Paulo, um grande fariseu, um cara que era top, o mestre dos mestres, tinha o melhor ensino, provavelmente ocupava as melhores cadeiras, vestia as melhores roupas. Quando Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo experimentou a libertação. E aquele que perseguia o povo de Deus, tornou-se um dos maiores evangelistas da história da humanidade. Eu não sei se a gente tem um homem que foi tão evangelístico como Paulo. E Paulo teve a revelação de quem Cristo é, ao ponto de, em Filipenses, ele escrever que ele considera tudo que ele conhecia, que ele era e que ele tinha como perda. Eu considero todas essas coisas como esterco, porque agora eu tenho conhecimento, a revelação de quem Cristo é. Para Paulo, a revelação de Cristo era o maior tesouro. E nós não queremos experimentar essa revelação. E a gente vai ver que tiveram várias pessoas que tiveram expulsão de demônios, cura de endemoniados, muitas. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes a gente acha que só as pessoas que estão endemoniadas aqui é que precisam de libertação. Mas nós precisamos. Todos nós, a gente precisa acabar com isso no meio do corpo da igreja. Crente que não quer libertação. Crente que não reconhece que precisa de libertação. Todos nós precisamos passar diariamente na cruz, nos prostrar, reconhecer que o nosso Jesus não está lá, Ele está ressurreto. Mas eu preciso deixar todos os dias a minha vida lá na cruz e tomar de Cristo. Todos os dias a gente precisa se arrepender e experimentar essa libertação. Jesus está aqui. E Jesus quer se revelar para você. Fica de pé.